Fala galerinha do Dominantes Online, parte 3 de óxidos, tá? Ainda falando de funções inorgânicas e vamos lá para mais uma aulinha, beleza? Olha só, preste atenção. A gente já falou nas classificações de óxidos, a gente já entendeu o que é um óxido, tá? A gente já entendeu a nomenclatura e a nomenclatura especial dos óxidos que já foram também falados. A gente já viu os óxidos básicos, a gente já viu os óxidos ácidos, a gente já viu os óxidos neutros. Agora iremos falar sobre os óxidos anfóteros, quem são esses caras, né? Qual é a característica que descreve esses óxidos, os óxidos mistos, que também são chamados de óxidos salinos, e os peróxidos, que a gente já falou um pouco sobre peróxidos e superóxidos lá na parte 1, tá bom? Então bora lá. Sem mais delongas aqui. O que é um óxido anfótero? Tá? Primeiro vamos olhar a estrutura. A gente repara que tem um NOx intermediário aqui, né? Tem um NOx mais 3 ou mais 4, a não ser o cobre, o zinco e o chumbo, que esses três têm NOx mais 2, mas não são NOxes, são metais, mas não são óxidos básicos, são óxidos anfóteros, beleza? Tá bom? E aí qual é a situação? Eles reagem com ácido forte. Aí tu fala, Bruno, se eles reagem com ácido, ele tem características básicas, né? Formando sal e água. Só que esses caras também reagem com a base. Só, peraí, calma. Então eles têm características ácidas ou características básicas? Eu falo, depende do meio, por isso que se chama anfótero, né? Esse termo de anf, né, de dupla personalidade, brincando assim, é porque eles podem reagir tanto com ácidos fortes quanto com bases fortes. Ele vai agir sempre como um oposto, tá? Lembrando que nesse caso é forte. Aí então fica muito difícil identificá-lo, concordo, mas a grande sacada é que ele não reage com água. Então assim, então vamos lá. O que é um óxido básico? Reage com a água formando base. Um óxido anfótero reage com água? Não. Sacaram? Ah, mas o óxido básico neutraliza um ácido. O anfótero também. Então, só por uma das reações, quando perguntam, olha, existe um óxido que neutraliza os ácidos. Aí tu vai me responder que é um óxido básico? Não, pode ser um óxido básico ou um óxido anfótero. Você vai perguntar o seguinte, olha, esse ácido reage com água? Aí falar, pô, reage. Então, se o óxido neutraliza o ácido e reage com água formando o quê? Não forma uma base? Então ele é um óxido básico. E se ele não reagir com a água, ele é o quê? Um óxido anfótero. O óxido anfótero reage aqui. Só que os óxidos anfóteros, a gente não fica tão focado em montar as reações. A reação dele com o ácido é até tranquila. A reação dele com a base, cabe dizer que o óxido vai virar um ânion. E aí o ânion formado pelo óxido é um pouco mais complicado. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente dar uma visualizada, mas é muito mais comum cair a identificação. Aí você repara, eu tenho aqui o óxido de zinco. Ele reage com o ácido, formando o sulfato de zinco, né? E mais água. Ok, essa reação está tranquila de se montar. É uma reação onde esse óxido está adquirindo o caráter básico. Não significa que ele é um óxido básico, tá bom? Nessa reação ele tem caráter básico, mas se você adicionar o óxido de zinco a uma base, ele reage neutralizando essa base. Ele forma um ânion aqui, ó, que é um ânion com oxigênio, beleza? E aí então ocorre a neutralização. E se você pegar o óxido de zinco e adicionar com água, ele não reage. Então, o que você tem aqui? Reações que caracterizam esse composto na classe de grupos, né, no grupo de um óxido anfótero. Beleza? Tá? E aí também tem um outro que é o óxido de alumínio. Esse cara vai escutar muito falando sobre os minerais, a bauxita. A grande maioria é de óxido de alumínio, tá? E aí você vai ter o seguinte, ó, aqui tem um 2 só para não ter problema. E aí você vai ter o seguinte, ele reage com ácido, formando também um sal mais água. E ele também reage com uma base, aqui eu coloquei outra base, também formando um outro sal mais água, tá? Mas se adicionar água somente a ele, ele não reage, tá? Coloquei aqui dois exemplos. NOxes intermediários, exceto, dentre eles, o principal é o zinco, tá? O óxido de zinco cai bastante, o óxido de zinco pelo NOx, a gente pensa que é mais 2, que ele é um óxido
Básico, ele não é básico, ele não reage com a água, então ele é um óxido anfótero. Beleza? Tranquilo? Tá, Bruno, e aí tem mais? Tem mais classificações. Esses aqui são interessantíssimos, são os que a gente conhece como óxidos duplos e óxidos ou salinos. Eles têm uma nomenclatura específica também, mas você vai entender o porquê. Primeiro que quando você calcula o NOx do médio, né, o NOx pela conta, do metal, que os óxidos duplos ou salinos são feitos com metais, você encontra um NOx fragmentado, você encontra 8/3. Você fala, o que é isso? Tu errou conta? Não, se você chegou a uma conta de cálculo e deu 8/3, é porque você tem um óxido duplo, um óxido salino, que é, na verdade, uma soma de dois óxidos. Quando você aquece esse óxido, ele se decompõe em dois óxidos do mesmo elemento. Então, o mesmo elemento tem dois óxidos, geralmente por variações de NOx, como, por exemplo, o ferro, que é +2 ou +3, e uma junção, né, um conjunto que gera o que ele chama de óxido duplo. Por isso que o nome está chamando duplo óxido misto ou óxido salino, que é o mais comum de chamar. A gente vai entender isso na prática, só que a grande sacada é essa fórmula. Apareceu um metal 3, oxigênio 4, você tem um óxido salino, você tem um óxido misto, você tem um óxido duplo. Um exemplo disso é o óxido salino de ferro. Apareceu óxido salino de ferro, tu já sabe que é o óxido que é o ferro 3O4. Você poderia dizer que é o óxido de ferro e aí colocar em romano 8/3? Não. Entendeu? Por que não em romano? Porque no óxido a gente bota em romano, não é? Mas nesse caso 8/3 tu não coloca, tu coloca que é o óxido salino de ferro. E é sempre 3 e 4. E ele, na verdade, ele é o óxido de ferro 2 mais o óxido de ferro 3. Se você fizer a reação oposta, decompondo ele, aquecendo ele, você vai gerar esses dois óxidos na sua decomposição. Um outro também é o óxido salino de chumbo, que também tem a mesma fórmula, só que ele é formado pelo óxido de chumbo 2 e o óxido de chumbo 4. Tá? Né? São as duas variações de NOx do chumbo. Aqui é +2 e +3. Sacaram? Entenderam? Beleza. Então aqui, ó, essa ideia de óxido salino. Você sempre vai ter essa estruturazinha e vai reparar que o NOx é quebrado. Então já falamos dos óxidos anfóteros, dos óxidos salinos, falamos de outros óxidos na parte 2. Então aqui a gente vai agora para os peróxidos. Peróxido, a gente tem que primeiro partir do suposto seguinte. O NOx do oxigênio é diferente de -2. Na verdade, ele é -1. Mas você não tem só um oxigênio, você tem um combo. É -2... Desculpa, é oxigênio 2 menos 2. Porque, na verdade, você vai ter uma estrutura que é assim, ó, é um oxigênio ligado ao oxigênio. E isso tudo é 2 menos. Tá? Porque como cada oxigênio tem -1, porque vai ter uma ligação com o que estiver fora e uma ligação dentro dele, que a gente anula porque é entre os oxigênios. Essa é a estrutura do peróxido. Tá? Caso a gente precise, mais à frente, de repente, a gente até desenha. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio é um H para cada lado aqui. Tá? Mas esse é o conjunto, tem que ter dois oxigênios ligados. É formado por quem tem NOx fixo. Até porque na hora de você entender como é que eu calculo o NOx, eu preciso das referências. Se tem um elemento de NOx fixo, eu posso tentar calcular o NOx do oxigênio. E aí eu verifico se é um óxido ou se é um peróxido. Sacaram? Tá bom? Então olha só, nesse caso aqui é metal alcalino, alcalino terroso e hidrogênio. Alguns na teoria falam sobre os óxidos com a prata ou com zinco, também que são dois elementos de NOx fixo. Mas é muito incomum cair, então eu acabei nem colocando aqui para não ter problema, tá? Mas aí eu já estou falando. E a reação interessante sobre eles é a reação com a água, do qual eu vou colocar, formando um outro peróxido, que é o peróxido molecular. Por sinal, cabe destacar que todos os peróxidos com metais são peróxidos iônicos, são sólidos, enquanto o peróxido com a água, né, com a água não, o peróxido com o hidrogênio é um peróxido molecular, é o que a gente conhece como água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, tá bom? E aí é o seguinte, por exemplo, apareceu aqui peróxido de potássio. Como vou montar isso? Primeiro você tem que lembrar que o potássio na forma iônica é mais, né? É +1, que é da família 1A. E o peróxido, tu não vais te colocar isso aqui. Porque se tu colocar isso, já vai dar um nome que é resultado que tu tá errado, porque é um caô. Não é. Não é isso que tu vai ter que colocar. Porque, na verdade, o peróxido é 2 oxigênios juntos com carga 2 menos.
Sacaram? Então, agora sim, ó, a fórmula vai ser K2O2. Tranquilo? Montei. Então, essa é a fórmula do peróxido de potássio. Eu sei que o peróxido de potássio, aí eu vou colocar também, aproveitar a reaçãozinha dele, reage com a água. E na sua reação com a água, ele forma água oxigenada. O que mais que ele forma? Ele forma o hidróxido. Tá? Então, uma coisa que a gente deixou aqui até comentada ali, mas ele forma um hidróxido. Então, os peróxidos formam um hidróxido. Pronto, agora tá certinho, né? Deixa eu ver aqui, ó. 2 oxigênios, eu tenho que colocar um 2 aqui. Tem que colocar um 2 aqui, ó. Pronto. Agora tá certo. Só pra gente balancear, para não ter problema, né? Então, pronto. Tá certa a reaçãozinha. E aí você tem, então, uma reação que forma peróxido molecular, que é o peróxido de hidrogênio, tá? E você tem o peróxido, o hidróxido de sódio, é uma reação que também forma uma base. Cabe destacar essa informação além da outra que eu já falei antes. Que mais? Nomenclatura especial, você não chama de óxido, você chama de peróxido. Quando você fizer a conta e descobrir que o NOx é diferente de -2, você chama de peróxido. E como o elemento tem NOx fixo, você não precisa informar, né? Você coloca o elemento metálico ou o hidrogênio. Tá bom? E, consequência disso, se tem os peróxidos, tem uma espécie que é mais instável ainda, tá? Que são os superóxidos, né? Onde o nóxido do oxigênio consegue adquirir não menos 1, mas menos meio. E aí na mesma vibe da outra, na mesma estrutura, você tem 4 oxigênios em sequência ligados, né? E juntos vão ter carga 2-. Como é que eles são formados? Pelos mesmos elementos que formam os metais, né, que formam os superóxidos, desculpa, os peróxidos, e também reagem com a água. Só que quando eles reagem com a água aqui agora, eles formam gás oxigênio. Então, vide essa informação que ela é muito importantezinha, tá? Eles formam água mais gás oxigênio. E aí, olha só, como é que fica? Por exemplo, o peróxido de cálcio. Como é que eu vou montar o peróxido de cálcio? Peraí, é cálcio. Cálcio é Ca com carga mais 2. Ok. Tá? E superóxido? Superóxido é quando tem 4 oxigênios e eles dois todos eles somados têm carga menos 2. Montei isso? Tá, fica fácil de montar. CaO4. Na verdade, eu não preciso botar parênteses aqui, né? Então, O4. Pronto, montei. Né? Montei a estrutura. Posso falar da reação? Posso. Posso falar que quando ele reage com água, ele irá formar um hidróxido. Lembrando que aqui esse hidróxido é 2. Né? Ele irá formar água oxigenada. Não é isso? E ele irá formar oxigênio. Gás oxigênio também vai embora. E aí, só para não ter problema, existem 2 águas nessa reação, né? Pelo balanceamento, existem 2 águas nessa reação. Mas pronto, mesma coisa. Ah, Bruno, quase não cai, né? Peróxido cai, às vezes cai muito também, às vezes com estequiometria, então é interessantíssimo olhar. O superóxido de cálcio não é tão interessante, mas o superóxido, por exemplo, de potássio, a gente viu o peróxido de potássio, mas o superóxido de potássio é usado muito em submarinos e aeronaves em si para abastecimento de oxigênio. Como? Você tem esse cara que ele em contato com a umidade do ar irá reagir, né, formando gás oxigênio. Além do que a base gerada também vai conseguir captar o gás carbônico do ar. Então, por que é usado nesses ambientes? Para eliminar, para captar o gás carbônico gerado na respiração em ambiente fechado e para gerar mais oxigênio. É uma fonte de oxigênio que pode ser estocável, além dos próprios cilindros de oxigênio que podem ser inflamáveis, enfim. Beleza? Tranquilo? Então a gente já aí fecha um grande conjunto de óxidos. Vimos na parte 2 e parte 3 vários, na parte 1 aquela introdução onde a gente via as características gerais de óxidos. Lembrando que superóxido também tem a nomenclatura, você não coloca óxido, coloca superóxido. Tá bom? Fechamos. Então a gente fechou as grandes classes de funções inorgânicas. O próximo tópico a seguir nesse segmento são as reações, tá? Espero vocês em alguma outra aula. Beijos e fui!